Não, tá gravando, acho que aceitaram já. Vamos voltar aqui. Estão vendo em tela cheia? Que eu botei para compartilhar só a janela, não sei se está só. Tá, sim. Pronto, beleza. Então, um resumozinho aqui, né? A gente já viu tensão, deformação, relação tensão-deformação, né? Que aqui a gente vai usar uma relação linear, que é aquela matrizinha, né? Que é D, que quando relaciona deformação com tensão, e a inversa dela, que é aquela A, que é a matriz elástica, que relaciona tensão com deformação, né? E a gente viu como é que fica essas equações no estado plano, né, de tensão e deformação. Equação de equilíbrio a gente já viu, né? A gente está continuando aqui, né? A gente viu que as tensões, né, as tensões, elas têm que, se esse corpo está em equilíbrio, né? Então, cada subgrupo desse corpo tem que estar em equilíbrio também. E não necessariamente, né? Mas a gente vai ver aqui só quando está tudo em equilíbrio, certo? Esse corpo está em equilíbrio, a gente tem algumas equações diferenciais que têm que ser satisfeitas para ele estar em equilíbrio, né? Então, vocês lembram, para resolver equações diferenciais, aqui é um resumozinho, né? Que a gente tem aqui a matriz de tensões, que a gente viu que essa matriz é simétrica, né? Então, ela pode ser diagonalizada, e aí a gente tem um novo sistema de coordenadas, né? Que são as direções principais, e nessas direções, nesse sistema de coordenadas, né? Essa matriz fica diagonal, né? Só tem tensões normais. E essas direções principais, né? Elas formam essa matriz de rotação aqui, né? Então, para você diagonalizar, a gente rotaciona ela aqui, né? A gente viu também que essas relações das tensões, né? Podem ser expressas também pelo círculo de Mohr em 3D, né? Então, para cada tensão principal, a gente marca ele aqui no eixo das tensões normais, porque justamente nesses pontos a tensão necessariamente é zero, né? E a cada par desses a gente faz um círculo, e entre esse círculo maior e os círculos menores são as possíveis combinações de tensão e deformação para todos os ângulos possíveis, certo? E aqui, por exemplo, a tensão de cisalhamento máxima, justamente a metade da tensão máxima e a tensão mínima, né, a diferença. A gente também vetorizou essa matriz de tensão, né, para ficar a relação constitutiva matricial, né, de forma matricial, dessa forma, né, primeiro viu as tensões normais, depois o cisalhamento, depois a gente viu as deformações, a gente tem os alongamentos, que são as deformações normais, e as distorções, que são deformações de cisalhamento, né, angulares. Deformações angulares, elas distorcem, né, o volume, mas não variam o volume, né, mas distorcem ele, né, a forma do volume. E as deformações lineares, né, de alongamento e encurtamento, ela mantém a forma, mas mudam o volume, né. Aí a gente também tem uma matriz de deformações, né, que a gente também vetoriza nesse sentido aqui, e há uma relação, né, que a gente viu entre os deslocamentos e as deformações, né. Uma relação através desse operador diferencial aqui, que aplica, né, sinais de deslocamentos e tem as deformações. A gente viu também que tem uma equação de compatibilidade, que a gente tem aqui, né, só 3 variáveis e 6 equações, então a gente pode trabalhar só com essas 3. Que são as 3 relações aqui, as equações. A gente, no futuro,
a gente vai transformar, porque a gente tem uma relação, né, entre deformação e tensão. Então, a gente vai transformar essas relações aqui de deformações em relações de tensão. E a gente vai ter uma equação de compatibilidade das tensões. Então, a gente vai usar isso mais no futuro. O futuro também é já já. É, aqui, né, relações. Essa matriz é AD e A, que é D menos 1, relaciona deformação com tensão. Né? Essa A aqui é a matriz de elasticidade. Essa equaçãozinha aqui, né, é igual àquela equação para entrar no linear, né? Linear que eu digo é que eu tenho tensão linear, né? Então, sei lá, uma barra tracionada. Aí eu tenho uma relação entre deformação e tensão. No caso, esse A é um E, né? O módulo de Young, né? Ou de elasticidade. Então, aquela mesma equaçãozinha de modo matricial é dessa forma, onde A é igual a isso aqui. É o inverso disso. E isso aqui é o A, certo? A gente vai ver, tem outras formas de representar esse A. Aqui a gente está representando, né, tudo em função de Poisson e do módulo de elasticidade. Mas a gente pode também usar, porque esse termo aqui, se eu pegar isso, multiplicar por isso tudo aqui, né, que esse setor multiplicando tudo, aqui eu vou ter o G, que é o módulo de cisalhamento. E aqui aparece um outro parâmetro que eu esqueci o nome. Mas a gente vai ver já já. Constante de Lamé. Pronto. Então, esse perímetro constante, né? Eu tenho esses dois parâmetros do material, certo? O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Se eu colocar esses dois parâmetros aqui, eu vou ter um novo parâmetro do material, que é essa constante de Lamé. Da mesma forma que a gente tem essa outra constante, que é o módulo de cisalhamento. Então, é, ao invés de definir as propriedades dos materiais em termos de E e Poisson, a gente pode definir em função desse lambda aqui, constante de Lamé, e do G. Certo? Então, ó, definindo, lembrando que J1 é um invariante, lembra que o tensor de tensões, ele tinha três invariantes, né? Que eram, quando você calculava que a polinômio característico, né, para você diagonalizar ele, achar os autovalores, você, esse polinômio característico tinha três variáveis, né, que esses variáveis, né, esses invariantes, se você rotacionar a matriz em qualquer sistema de coordenadas, eles não mudam, né? E o primeiro desses invariantes era esse, que era o soma da diagonal. Então, a gente tem aqui também o primeiro invariante do tensor de deformação, é a mesma coisa, o J1 é a soma da diagonal. Né? Lembra da matriz de deformações, né? A diagonal são as deformações lineares, né, normais, que causam a variação de volume. E lembra que a gente chegou nessa equaçãozinha aqui, né, que a variação relativa de volume é igual ao somatório. Isso aqui é também aproximado para pequenas deformações. Isso aqui é o somatório das deformações lineares, normais. Então, as tensões, essa equaçãozinha aqui, ó, sigma i igual a lambda J1 mais 2G é 1. Isso aqui, quando você varia de 1 a 6, né? No caso aqui, o I 1, 2, 3 são as normais. E
2, 3, 4. Quer dizer, 4, 5, 6. São as tensões de cisalhamento. É essa mesma equação aqui. Se eu colocar o A aqui, sigma igual a A vezes E. Isso dá isso aqui. Vou mostrar depois por quê. Porque aqui, ó, eu estou somando aqui os 1, 2 e 3 mais alguma coisa. Mesma coisa aqui, que eu não somo, né? Mas tem essa outra parte aqui do G. Então, aqui eu somo esses 3 e aqui eu multiplico todos. Onde G, né, é esse aqui, o módulo de cisalhamento. Então, para ficar mais claro, né, aqui, ó, de forma matricial, essa mesma equaçãozinha aqui, ó, que serve para todas, é uma notação inicial, mas serve para todas as tensões, certo? Então, ó, pode dizer que o sigma 1, certo? O primeiro sigma aqui, sigma x, é igual a x mais y mais ez vezes lambda, tá vendo aqui? Aqui tem um x vezes lambda, y vezes lambda, ez vezes lambda, mais 2g vezes x. Justamente o que está dizendo aqui. É o somatório vezes lambda mais 2g vezes x. Então, sigma x é igual a mais 2g vezes x. E vejo que na diagonal, toda a diagonal tem esse 2g. G isso aqui. Então, sigma i vai ser igual a 2g vezes ei mais alguma coisa. Aqui embaixo não tem essa alguma coisa, certo? Que é só isso diretamente. Que é só essa parte aqui. E aqui nesses 3 primeiros, eu tenho esse mais lambda vezes x mais y mais z. Certo? Essa equação aqui é igual a essa, certo? Essa matriz aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Só substituir. Eu multipliquei isso aqui dentro. Então, esse C aqui atrás não existe mais. E eu posso expressar aquela matriz desse jeito. Só que em vez de ser em função aqui, e o G. Então, a matriz fica bem mais simplificada, certo? Isso aqui é porque é tudo zero aqui, certo? A matriz 9 por 9 de zero aqui e aqui também. Não preguiça, né? Então, ó, aqui eu tenho uma matriz que é toda lambda, e na diagonal eu tenho esse 2G. Então, a relação entre as deformações e as tensões pode ser expressa dessa forma aqui. Como esse J1 ele é adimensional, certo? Ele é invariante, ele não depende da... por acaso é adimensional mesmo, mas ele é um invariante. Então, quando eu rotaciono, né, digamos que eu rotaciono o meu sistema de coordenadas, essa minha equação só vai mudar esse EI aqui. Essa parte lambda vezes J1, ela é constante. Né? Então, para obter as tensões, é só pegar essa constante aqui e somar 2G vezes esse vetor. Então, tem que esse vetor é igual a constante mais 2G vezes esse outro vetor aqui. Então, é mais simples. Ver essa relação entre deformação e tensão dessa forma. Beleza. Isso aqui é a mesma coisa, né? Então, só para dizer isso aqui, né? Essa matriz aqui, né, que é a matriz A, certo? Que é a mesma dessa aqui. Isso aqui pode ser expresso como uma matriz diagonal de 2G, que é isso aqui, ó, 2G vezes I é o vetor de identidade, certo? Mais essa matriz aqui. Então, essa matriz mais 2G é o A. Então, por isso que eu posso expressar daquela forma, né? Ou dessa forma aqui, né? Isso aqui é de forma matricial, né? Isso aqui é de forma vetorial. Um de lambda isso já é isso, beleza, né? Então, ó, para ficar mais claro ainda, eu tenho aqui o meu sigma, isso aqui vai ser igual a lambda J1, que isso é tudo igual, mais 2G vezes outro vetor. Isso que eu estou fazendo aqui. O vetor sigma é igual a uma constante
mais esse outro vetor. Ah, tem uma coisa aqui que eu tô... isso aqui é só para as tensões normais, né? A parte de cisalhamento, esse é I vai de 1 a 3 só, isso é só normais. Cisalhamento não tem essa parte aqui, né? Por isso que tem que ser expresso dessa forma. Isso aqui, na verdade, o I são as tensões principais. Que aqui seria que eu não tenho tensão de cisalhamento. Mas, de forma geral, é isso aqui, né? Aqui na parte de cisalhamento eu não tenho esse lambda J1. Eu estava falando errado. Certo? Então, as tensões são lambda J1, essas três primeiras, mais esse vetor vezes isso, e o resto não tem isso. Né? Só isso aqui. Assim fica mais claro de ver a relação tensão-deformação. Aqui a gente viu, né, a equação de compatibilidade, ela pode ser expressa dessa forma aqui, né? Então, se eu multiplicar isso por esses diferenciais, isso aqui tem que estar zero, certo? Aqui é a relação tensão-deformação, aqui que eu estava falando, né? Que a gente pode estabelecer essa relação, essa equação de compatibilidade em relação às tensões. É só substituir aqui esse vetor aqui, de deformações, pela essa equação aqui em função das tensões. Então, é só substituir isso aqui e aqui. Então, ó, eu tenho que deformações, né, o vetor, vezes esse operador aqui, né, tem que ser igual a zero, só que eu tenho que a deformação é igual a essa matriz, vezes o vetor de tensões, certo? Aí eu substituo isso aqui, eu tenho que esse operador, vezes essa matriz, vezes as tensões, tem que ser igual a zero. Então, eu tenho uma equação de compatibilidade em relação às tensões. Só um minutinho aqui que eu... Estava aqui, pronto. Então, substituindo isso aqui, fazendo essa multiplicação toda, para lá, a gente tem uma relação, uma equação de compatibilidade em relação às tensões, que é isso que a gente vai usar mais para frente, né? Então, é só multiplicar essa matriz aqui, vezes essa matriz, aí vai dar outra matriz, e essa matriz aplicada nesse vetor aqui, é igual a zero. Porque uma matriz operador vezes outra matriz aqui não é uma coisa tão simples. Mas a gente pode fazer isso eu acho que isso aqui é a primeira linha só. Deixa eu ver aqui. Derivada segunda de y, essa aqui. Aí você... Então, vamos lá. Primeiro argumento, né, dessa matriz, que é isso vezes isso, vai ser essa linha vezes essa coluna. Então, vai ficar a derivada segunda em relação a y vezes 1, menos poisson, a derivada segunda de x, menos poisson, a derivada segunda de x, essa linha, né, vezes essa coluna aqui. Aí depois mais zero, mais zero, mais zero, o resto é zero. Certo. Aqui eu estou pegando a primeira linha, né? Então, eu estou fazendo a primeira linha vezes a primeira coluna, primeira linha vezes a segunda coluna, primeira linha vezes a terceira coluna, para obter a primeira linha dessa matriz final aqui, certo? Então, essa primeira linha vezes isso, fica só derivada segunda de y menos Poisson vezes derivada segunda de x. Beleza. Aí a segunda componente, né, a segunda coluna dessa primeira linha, é essa primeira linha vezes a segunda coluna. Então, fica menos Poisson derivada segunda de y, mais derivada segunda de x, depois o resto é zero. Aqui é menos Poisson derivada segunda de y, tem que ter uma vírgulazinha aqui, né? Beleza. Aí a terceira coluna é a primeira linha vezes a terceira coluna. Aí fica menos Poisson
acima y, menos equação derivada acima y, x, resto zero. A mesma equação, isso mais isso. Quarta coluna é isso vezes isso aqui. Então, que é 0, 0, 0. Aí na quarta coluna aqui, né? A gente tem isso aqui vezes isso aqui. Então, fica menos 2 vezes menos 4 vezes equação, tudo isso vezes a derivada segunda de xy. Menos 4, uma equação derivada segunda de xy. E o resto é zero. Aqui é zero. Aqui vai ficar vezes isso, vai ficar 0, 0, aqui 0, 0. Então, a primeira linha dessa equação completada é isso aqui. Isso aqui vezes o vetor de tensões, que é esse vetor aqui, tem que ser igual a zero. Ou seja, isso aqui aplicado a sigma x, mais isso aqui aplicado a sigma y, mais isso aqui aplicado a sigma z, mais isso aqui aplicado a sigma xy, tem que ser igual a zero. A gente viu a relação, né, de constitutivas no plano, né, a relação entre tensão e deformação. Aqui a gente já vou passar aqui rápido. Então, tanto estado de plano de tensão e deformação, a equação principal é a mesma, que muda o pós-processamento, né? Porque na estado de plano de tensão, eu vou ter uma deformação Z, que é igual a isso, dependendo da tensão de sigma, x, y. E no estado plano de deformação, eu vou ter uma tensão em Z. Que vai ser igual a isso aqui. A gente viu equilíbrio, né? Das tensões. Essa aqui é a equação do equilíbrio. Essa é a equação no domínio, né? Equação diferencial no domínio, que pode ser expressa dessa forma, lembra? E esse B aqui é aquele mesmo operador lá das deformações, aplica nas tensões. Isso aqui é a força do corpo. Isso tem que ser igual a zero. Então, de forma matricial, é isso aqui, né? Onde esse tem B aqui, né? E aqui eu estou usando esse teto aqui, né? Porque em alguns lugares usa esse B, né? Mas eu acho que eu estava usando o teto aqui. Então, esse teta aplicado nas tensões, mais força do corpo, tem que ser igual a zero. Beleza. Aqui voltamos para a equação de compatibilidade, certo? Que a gente já tinha obtido. E, além dessa equação, né, a gente tem a equação agora de equilíbrio, né? Então, aqui eu fiz só para a primeira linha, né? Mas, na verdade, a gente tem aqui 6 equações de compatibilidade que podem ser reduzidas para 3, certo? Que é importante a gente ver isso, né? Porque aqui a equação do equilíbrio, a gente tem 3 equações de equilíbrio, né? Que é o somatório das forças x, y e z, a gente obteve essas 3 equações. Só que nosso problema, tá vendo que ele está expresso aqui em relação às tensões. Né? Nosso problema, a gente tem 6 tensões para obter, né? Então, está faltando a equação, né? A gente tem aqui 3 equações, precisa de mais 3. Essas outras 3, a gente pode ser obtidas pelas essas equações de compatibilidade, certo? Que a gente viu que a gente tinha 3 equações de compatibilidade para as deformações, né? Que podem ser expressas em função das tensões também. Então, em resumo, a gente tem uma relação entre os deslocamentos, certo? E as deformações. Essa relação a gente está considerando linear, ou seja, eu não tenho essas derivadas aqui. Esse operador é linear em relação aos deslocamentos. Eu não tenho derivada segunda, não tenho derivada de o x vezes o y, a gente não tem a derivada de u ao quadrado, não tem nada disso. Então, é uma equação linear, certo? Que pode ser expressa assim, de forma matricial.
a gente tem uma linearidade física, essa linearidade geométrica, né, implica que eu tenho pequenas deformações, certo? Porque aqui aparecem derivadas quadráticas se eu tiver três deformações, né, que ele não vai usar. Aqui eu tenho a linearidade física, né, que é uma linearidade da relação constitutiva, né. A relação constitutiva é a propriedade do material. A gente está considerando que o material se comporta de forma linear. Isso que quer dizer linearidade física. Ou seja, a gente está considerando que a gente trabalha na fase elástica, né? E juntando isso, a gente tem uma relação entre deslocamento e tensões, uma equação também linear, quando a gente está supondo essas duas coisas lineares, né? Então, é a equação elástica linear. Então, vamos lá, né? Quando a gente for resolver nossos problemas, né? Calcular, a gente pode resolver ele por uma abordagem de deslocamentos, que é o que geralmente se faz quando a gente tem limites finitos, né? Que nossos deslocamentos são as incógnitas, certo? Ou em relação às tensões. Quando a gente trabalha em relação aos deslocamentos, aqui, certo, a gente tem três, aqui não, né? Aqui, a gente tem três equações, né? Porque aqui eu tenho 6 tensões, mas quando eu aplico isso isso aqui, eu pego as tensões, certo? E elas têm que estar em equilíbrio. Aí eu aplico esse operador de novo, isso tem que ter igual a zero. Então, aqui eu tenho três equações de equilíbrio, certo? Esse B aqui é um vetor de três componentes. Então, eu tenho três equações de equilíbrio, três incógnitas, que são três deslocamentos, certo? O x, o y e o z, o v e w. Então, eu já tenho um conjunto, né, uma relação entre incógnitas e equações, ok já, né? Já está tudo certo aqui. Então, eu só preciso dessa equação mais as condições de contorno. Quando eu trabalho direto com as tensões, certo? Eu posso resolver os problemas direto com as tensões. Eu digo quais são os carregamentos e quero saber quais as tensões que ocorrem no meu corpo. Então, eu não preciso saber, eu não estou interessado nos deslocamentos. Então, eu preciso de mais equações, porque eu tenho 6 incógnitas agora. Que as tensões, eu tenho 6 tensões, lembra? 3 normais, 3 de desalinhamento. Então, essa equação de equilíbrio, ela me dá três equações, certo? E as outras 3 equações é justamente por essas equações de compatibilidade. Essa aqui, ó. Eu botei uma aqui, certo? Mas, analogamente a essa, eu tenho equações para x e z. Pô, isso aqui já é x, né? Eu tenho para y e para z. Eu tenho mais 3 equações de compatibilidade que justamente levam em consideração as relações, né, entre deslocamento e deformações, né? Porque eu tenho 3 deslocamentos e 6 deformações, mas essa relação entre as deformações, né, eu tenho como se fosse redundâncias, né? Você não pode, a partir de três dados, né, obter 6 de forma que ele não tenha uma relação entre eles, já que isso é linear, né? Então, lembrar o linear, né? Como se fosse uma matriz 6 por 3. Então, essa matriz, ela tem uma dependência, né? Ela é linearmente dependente. Então, você pode reduzir as incógnitas dela. Enfim, eu tenho 3 equações aqui de equilíbrio e 3 equações aqui de compatibilidade. Então, para resolver o problema, né, de equações diferenciais da elasticidade, eu tenho essas 6 equações aqui para tensão ou essas 3 para os deslocamentos. E, claro, eu tenho as condições de contorno, certo? Nesse caso aqui, as condições de contorno podem ser de deslocamento e de tensão, a gente vai ver.
E nessa equação aqui, como a gente está trabalhando só com tensão, a gente não está descendo até o nível do deslocamento, esses condições de contorno têm que ser todas de tensão. Então, isso aqui, essas equações aqui são utilizadas no problema em que eu sei quem são as tensões no contorno e quero saber quem são as tensões internamente. Eu utilizo isso aqui. Essas equações é quando eu sei quem são os deslocamentos ou tensões no corpo e quero saber os deslocamentos, mas claro que aqui eu posso calcular também as tensões, né? Agora aqui, depois que eu obtenho as tensões, é mais difícil eu obter os deslocamentos. Eu preciso criar mais função de contorno de deslocamento para obter deslocamento. Essas funções de contorno são todas de tensão, então não estou preocupado com os deslocamentos aqui. Então, eu estava falando aqui, né, no caso 3D, né, que aqui são 3, aqui são 3, aqui são 3. No caso 2D, tanto estado plano de tensão quanto deformação, eu tenho dois deslocamentos só, né, x e y, e aqui eu tenho duas equações só, que é o somatório das funções x e y, também tudo bem. Aqui, quando eu tenho duas dimensões, eu tenho três tensões, né, uma tensão sigma x, sigma y e sigma xy, né, que é o cisalhamento. Então, eu tenho três tensões aqui, e eu tenho apenas duas equações de equilíbrio. Então, as equações de compatibilidade no estado plano, ela dá uma equação extra só. Então, isso aqui seria uma equação a mais só. Então, se eu pegar isso aqui e desconsiderar que eu tenho um sigma y, então eu teria isso aqui é zero, porque isso aqui multiplica sigma y, e aqui é o sigma xy vezes isso. Então, eu teria aqui sigma x vezes isso, sigma y vezes isso, e sigma xy vezes isso. Então, eu só teria essa equação única de compatibilidade. Então, eu também teria duas equações aqui, uma aqui, três equações, três incógnitas, aí eu posso resolver. Beleza? Então, duas equações aqui de equilíbrio, e as equações de compatibilidade são apenas uma. Porque isso aqui ainda está escrito em forma de deformação, certo? Mas a gente pode escrever ela em função das tensões. Então, se eu tiver, só um exemplo, né, se eu tiver a força de corpo for o peso próprio, esse vetor B aqui, né, eu não tenho nenhum componente X, e eu tenho essa componente aqui, Y, né, eu botei positivo aqui para baixo, poderia ser negativo aqui, né, densidade vezes a gravidade, essa força aqui, né, força por volume, então é densidade vezes a gravidade. Então, eu vou obter aquela equação de compatibilidade agora, ó, que a gente já obteve aqui, né? É só considerar aqui quando tem o sigma z, e eu teria isso, vezes sigma x, isso, vezes sigma y, menos isso aqui, né, vezes sigma xy, cisalhamento. A gente tem essa equação de compatibilidade, essa relação constitutiva entre tensão e deformação, certo? Essa equação de compatibilidade pode ser escrita assim, de forma matricial. Esse vetor aqui, esse operador, e esse vetor aqui de deformações. Eu vou substituir esse vetor de deformações por esse aqui, essa continha aqui, essa matriz vezes esse vetor. Então, substituir, aí eu fico aqui essa matriz vezes essa, certo? Aqui é uma coisa, né? Aí, ó, quando eu multiplico isso por isso, isso por isso, isso por isso vai me dar um vetor, certo? Com três componentes. Aí só fazendo. Aqui eu já multipliquei aqui dentro, né? Eu multiplico aqui dentro, aí fica sigma x menos v sigma y. Isso aqui não vai entrar muito em detalhe, não, mas é como é que chega na equação de compatibilidade em relação às tensões, que é essa aqui, ó. A gente tem essa relação
essa equação diferencial, né, de equilíbrio, se eu diferenciar em relação a x aqui em relação a y aqui, isso tem que continuar sendo igual a zero, né? Porque se essa é uma função que é igual a zero, a derivada dela tem que ser zero. Né? Aí, quando deriva em relação a zero, dá isso aqui dá isso aqui. Eu juntando esses dois, tenho que isso, mais isso, tem que ser igual a zero. Aí, daqui eu corto um monte de coisa e eu fico só com isso aqui. Certo? Porque aqui, ó, vai ficar Poisson vezes sigma y derivada em relação a 2 vezes menos Poisson sigma x derivada 2 vezes de x. E aqui, ó, menos 2 vezes Poisson derivada de xy em relação a xy. Então, tudo que está multiplicando Poisson é isso aqui, ó, que é igual a zero. Aí, então, eu corto tudo que tem Poisson aqui e fico só com essa parte sem Poisson aqui. E esse 2 daqui, né, que estão sigma xy, eu boto aqui atrás. Agora, eu não lembro se não tem esse negativo aqui, não sei porque desapareceu. Eu acho que tem um menos aqui. Ou então não tem esse menos aqui. Agora, enfim. Enfim, quando eu faço as contas, né, eu fico com essa aqui, na verdade, né? Pode ver isso. Ah, sim. Tá falando besteira. Essa equação aqui, que a gente obteve a partir da equação do equilíbrio, ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Derivada segunda de x, derivada segunda de sigma y, em relação a y, mais 2 vezes tal xy. Aqui eu botei sigma xy, né? É a mesma coisa. Isso tem que ser igual a zero. Então, essa é a equação que eu obteve do equilíbrio, certo? A gente vai usar isso aqui. Essa aqui, né? Esse aqui, né? Que a gente já tinha chegado antes, né? Substituiu ela para aqui. Então, juntando isso aqui com isso aqui, a gente tem essa matriz, essa equação aqui. Derivada segunda de x, sigma x, derivada segunda de y, sigma x, certo? Então, o que ela está dizendo, né? Se eu pegar a derivada segunda de x, sigma x em relação a x, mais a derivada segunda de sigma x em relação a y, somar isso a derivada segunda de sigma y em relação a x, mais a derivada segunda de sigma x, y em relação a y, isso tem que dar zero. Ou seja, a derivada de segunda de x mais de x mais y, tem que ser igual a zero. Entendeu aí? Porque isso aqui é igual a isso aqui pode sair e ficar a derivada segunda de x e y de sigma x mais sigma y. Então, isso tudo, essa equação aqui, né, é a equação extra que eu tenho quando eu estou no estado plano, ou tensão ou deformação, vamos lá, né? Que aqui, né, são essas equações que eu preciso para resolver, né? Então, aqui eu tenho duas equações de equilíbrio, e aqui mais uma de compatibilidade, porque eu tenho três variáveis, certo? No estado plano. Então, essa equação extra, né, com compatibilidade, é justamente essa aqui. Se tiver alguma dúvida, está no livro lá, mas posso tirar dúvida, olhar com calma depois. Quem quiser ver passo a passo como é que chega ali. Então, vamos para o que falta só, né, que é as condições de contorno. Então, para resolver qualquer problema da equação diferencial, eu preciso das condições de contorno, certo? Então, vamos lá. Quais são as condições de contorno? Geralmente a gente usa. Então, a gente tem regiões
prescritas, né? Ou seja, que os deslocamentos ou as tensões, eles são prescritos, ou seja, você já sabe o valor. Então, dando um exemplo aqui, eu tenho um corpo, certo? Foi deformado aqui, né? Mas ó, eu tenho aqui um tipo de apoio que ele restringe o deslocamento perpendicular a ele, tá vendo? Mas ele pode andar nessa direção. Então, esse é um tipo de restrição onde eu estou prescrevendo o deslocamento nesse sentido. Estou dizendo que o deslocamento nesse sentido é zero. A gente chama esse tipo de condição do contorno essenciais, né? Ou de Dirichlet. Isso aqui é quando a minha variável é o próprio deslocamento, certo? Primeiro caso. Então, por isso que é essencial, porque eu estou aplicando diretamente na minha incógnita um valor para ela. É essencial porque eu tenho que ter isso em algum lugar, né? Senão, se eu não tenho nenhum lugar que eu sei o valor de U, o valor de U pode ser qualquer coisa, né? Porque tudo é uma relação entre... o que eu posso resolver é uma relação entre os deslocamentos. Mas se eu não sei em nenhum ponto qual é o deslocamento, eu posso aplicar uma translação, quando a gente viu, né, desse corpo, ele pode se mover aqui rigidamente, sem aparecer nenhuma tensão, ela continua satisfazendo todas as equações, mas os deslocamentos são totalmente diferentes. Então, eu preciso obter pelo menos um ponto, tem que ter um deslocamento. Ou algo em relação ao deslocamento, né? Não precisa ser do ponto do corpo específico. Então, eu tenho uma região do corpo em que do contorno, né, em que o deslocamento é preciso. Esse contorno também não necessariamente é um contorno do corpo, né? Ele pode ser internamente, eu dizer que no meio do corpo aqui eu sei qual é o deslocamento. Essa condição do contorno um contorno abstrato, certo? Um contorno matemático. Não necessariamente é no contorno do corpo, mas lógico que, em geral, é no contorno do corpo que são aplicadas essas condições de contorno, né? Então, eu vou ter um contorno, uma região, né, onde eu sei o deslocamento, certo? E no restante do contorno, aí sim é o contorno físico mesmo do corpo, na, na superfície desse corpo, onde eu não sei o deslocamento, eu tenho que saber quem são as tensões. Então, eu vou ter uma região onde eu sei os deslocamentos, no restante da região, eu tenho que saber quem são as tensões. Isso, senão eu não consigo resolver meu problema. Então, essa região, né, do contorno, onde eu tenho tensão prescrita, né, onde eu sei quem são as tensões, a gente chama isso de condição de contorno natural, ou dinoide. Porque essas tensões é uma função da derivada de U, né, não de U diretamente. Então, chama função natural. Porque eu tenho que saber quem são as tensões, ou porque eu tenho uma carga aplicada, certo? De novo, eu posso ter também uma condição de contorno interna. Eu posso dizer que internamente no meu corpo tem uma pressão, digamos, sei lá, que eu tenho uma barragem, uma rocha, por exemplo, e eu furei essa rocha e coloquei uma dinamite lá dentro, eu quero quebrar ela. Então, eu vou aplicar uma pressão internamente nela. Eu posso até desconsiderar que, que existe aquele furo, né? Tapar o furo, enfim. Pode acontecer que eu tenha um corpo e eu aplico uma tensão interna nesse corpo. Então, essas condições de contornos podem ser internas também, ambas, certo? Mas, com certeza, externamente nesse corpo, na superfície desse corpo, superfície externa, eu tenho que saber quem são as tensões. Se eu não tiver nenhuma pressão aplicada nesse corpo, a tensão simplesmente tem que ser zero, certo? Porque não tem nada encostando nesse corpo, então eu não vou ter tensão na superfície dele. E onde eu tiver um carregamento, a minha tensão naquela superfície vai ser a própria valor do carregamento que eu estou aplicando, certo? Eu só não sei quem é a tensão na superfície do meu corpo, onde eu aplico um deslocamento prescrito, porque aí aquele
aquele apoio, né, que está aplicando aquela restrição, ele vai causar uma tensão ali que eu não sei ainda quem é. Causar uma força, uma tensão ali. Então, ou sei quem é o deslocamento, ou sei quem é a tensão. Então, vamos primeiro tratar dos deslocamentos prescritos. Então, os deslocamentos, né, eles podem ser em direção x, y e z, certo? Então, eu posso prescrever ele nessas direções. Posso dizer, na direção x é tal, 2, na direção y é 0, na direção z eu não sei. Talvez eu só saiba que foi esse caso aqui, né? Eu só sei nessa direção. Às vezes eu só sei numa direção que é uma combinação de linear de duas, né? E eu tenho, talvez a minha restrição não seja que esse vetor exatamente alguma coisa, mas esse vetor vezes uma matriz que vai me dar o cosseno, né, dessa direção aqui, ele tem que ser igual a zero, né? Posso representar a prescrição dos deslocamentos de várias formas, certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, um apoio simples. Então, nesse caso aqui, ó, eu já estou no eixo x e y. Então, eu estou no plano, certo? Então, aqui, esqueçam z. Na verdade, não. Ao contrário, né? Eu estou no 3D e z é nesse sentido aqui. Então, eu tenho x, y e z para cá. Então, eu posso usar esse símbolo para dizer que eu posso andar aqui nesse plano x e y, mas eu não posso andar em z. Está restringindo o deslocamento em z. Então, o meu vetor de deslocamento nesse contorno, ele vai ser um deslocamento em x, que eu não sei quem é, um deslocamento em y, que eu não sei quem é, e um deslocamento em z, que eu sei quem é, que é zero. Ele não anda aqui em z. Ou eu posso restringir total, né? Então, esse pontinho aqui, ele está nesse apoio que está fixo, então ele não anda nem para x, nem para y, nem para z. Então, eu sei que esse vetor é todo zero. Não tenho nenhuma incógnita aqui. Alguns detalhes sobre deslocamento prescrito, né? A gente, em muitos casos, na engenharia, a gente tem uma restrição que a gente chama de engaste, né? Onde ali, não só aquela superfície, né? Ela não pode se deslocar em x e y, como ela não pode rotacionar. Então, geralmente o que a gente faz, né, em limites finitos, é fixar alguns pontos assim, né? Para que naqueles pontos, fixando, eu evite que essa superfície rotacione, né? Só que isso é uma aproximação, né? A gente faz isso para que isso se aproxime disso aqui, que isso aqui é a simbologia, digamos assim, de um engaste perfeito, né? Então, esse plano aqui, ele está fixo aqui, e ele não pode rotacionar. Então, esse sólido que tem aqui para cima, né? Esse corpo, ele, quando sofre uma deformação, isso aqui tem que continuar aqui perpendicular, né? A derivada aqui, ela é fixa também. Então, quando eu faço uma restrição dessa forma aqui, eu não estou restringindo essas derivadas do deslocamento, ou seja, isso aqui lembra a parcela, né, da deformação angular. Aqui, ó, a direção U, ou seja, quando eu vario, ando em Z, que é subindo aqui, o deslocamento em X tem que ser zero. Isso que está dizendo essa equação. E em Y também. Estou entrando quando para cá. Ou seja, isso aqui eu não posso, quando eu ando um pouquinho aqui para cima, isso aqui tem que continuar zero. Isso não pode ser angular aqui. Então, o problema, quando eu discretizo, que a gente fixa alguns pontos aqui, né, limites finitos, porque a gente discretiza nosso problema, né? O problema quando a gente discretiza o que era contínuo é que a gente aplica um deslocamento zero aqui, e o que pode acontecer, certamente ocorre, né, se for uma viga aqui, por exemplo, uma carga, é que isso aqui vai se deformar dessa forma aqui. Se eu venho para cá e fixo aqui, aí, ó, eu vou ter aqui, ó, uma variação aqui, ó, isso aqui vai ficar ondulado.
Então, isso com certeza não é igual a esse engaste aqui que a gente pretende, né? Então, eu só apliquei aqui, só fixei o deslocamento, né, e não a derivada do deslocamento. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter uma deformação ZX, ou seja, quando eu ando na direção Z, eu tenho um deslocamento em X, que é justamente esse ângulo. Ele devia ser zero aqui depois e deformando. Assim como aqui também, ó. Como esse plano, o deslocamento todo tem que ser zero, né, na direção Z, se eu andar aqui na direção X, o deslocamento Z tem que ser zero, ou seja, a derivada de UZ em relação a X tem que ser zero também, que é justamente esse gama XZ aqui. Obviamente, se eu, aqui eu só estou fixando 3 pontos, né, quanto mais eu discretizo isso aqui, mais pontos eu considero aqui nesse plano, menor vai ser essa barriguinha aqui, certo? Esse erro aqui, né, da minha problema discreto. Então, quanto mais pontos eu fixar aqui, mais eu me aproximo do engraçamento perfeito que eu queria, né? Então, o problema desse tipo, né, é porque todos esses ângulos, né, essas variações dos deslocamentos deveriam ser zero, né? Mas aí não tem como aplicar isso direto aqui. Então, o correto seria esse aqui, né? Ele tem que estar todo fixo aqui, e isso tem que começar do zero aqui, né? Então, o correto seria aplicar uma função de contorno não só nos deslocamentos, mas como na deformação. Então, o engaste perfeito, eu tenho, na verdade, uma função de contorno essencial, né, que é a direção do deslocamento, que o deslocamento tem que ser zero, e também uma natural. De deformações aqui tem que ser zero também. Esse aqui é o problema, né? Quando eu fixo aqui, por exemplo, aqui embaixo, aplico uma tração aqui em cima. Então, por coação, né, esse sólido ele vai encurtar aqui, só que aqui ele está preso, né? Então, ele vai ficar grande aqui. Então, novamente, aqui, se eu quero um engaste perfeito, eu tenho que aplicar essas restrições de deformação aqui também. Senão, eu estou fixando alguns pontos só e isso acaba, se eu é pouco discretizado, isso gera tensões muito grandes no ponto. Isso dá problema na análise. Eu tenho que fazer ele bem discreto. Isso, se eu conseguisse aplicar isso aqui, né, esses no contorno, ele não precisaria ser tão discreto o domínio, né, do corpo. Mas como a gente aplica só as deformações, a gente precisa discretizar muito para obter um comportamento de forma melhor aqui nesse engaste. Agora falar sobre as condições de contorno de tensão prescrita, né? Então, imagine um corpo aqui, que eu tenho nessa região aqui, gama 1, eu tenho uma carga aplicada aqui, QZ. Então, eu sei que ali naquela superfície, a minha tensão na direção normal, né, na direção Z, tem que ser igual a QZ. No restante, no gama 2, né, que é essa superfície, e essa aqui que não está sendo aplicada a carga, né, eu sei quem são o resto das minhas tensões. Agora lembra, né, que aqui, por exemplo, nessa superfície aqui, né, que a normal é Z, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, QZ igual, sigma Z igual a QZ. Mas, por exemplo, a tensão sigma X, eu não sei quem é. Porque, imagine que você tem um pedacinho infinitesimal aqui, cujo a superfície de cima, né, é essa superfície aqui.
Então, eu sei que é a tensão aplicada aqui, sigma z, que aqui é zero e aqui é QZ. Mas a tensão sigma x, ela está interna, ela está dentro do corpo, então eu não posso dizer quem é. Assim como sigma y. Vou mostrar melhor isso depois. Eu só sei quem é QZ e eu sei também quem isso aqui é de traction, né, de cisalhamento. É o cisalhamento nesse plano, ou seja, o cisalhamento YZ e XZ. Aqui é XZ, né, tá errado aqui. Eu sei que é um cisalhamento nesse plano. Agora, o cisalhamento aqui interno XY, por exemplo, ele é no domínio, então não sei quem é. Isso vai ficar mais claro, acho que mais pra frente, certo? Por isso aqui que eu estava falando. Nessa superfície aqui, gama 1, que é essa superfície cuja normal é Z, certo? Eu sei quem é. Não, eu não sei quem é sigma x, não sei quem é sigma y, porque ele está interno. Sei quem é sigma z, que é QZ, certo? Não sei quem é sigma xy, que é interno. E sei também quem é o cisalhamento sigma xz e sigma yz. Eu sei que é zero, porque aqui eu não tenho nenhuma carga de cisalhamento aqui. Então, é sempre importante lembrar que quando eu aplico as condições de contorno, né, em qualquer superfície, não são todas as tensões, certo? São só as tensões naquele plano, as tensões aplicadas naquele plano. No caso aqui, o plano Z. Então, quais são as tensões no plano Z? São a tensão sigma Z e o tal XZ e tal YZ. Então, esses três componentes aqui eu sei quem são, que é QZ, 0 e 0. O resto eu não sei. Já nesse aqui, ó, gama 2, cuja normal é X, é tudo zero, que eu não tenho carregamento, né? Mas quem é zero? São as tensões relacionadas ao plano X, que é a tensão sigma X, tal XY e tal XZ. XY para cá, XZ para cá. Então, para cada superfície, eu tenho três tensões que eu conheço, certo? Então, ó, nesse plano aqui, cama 2, eu não sei quem é sigma Y, não sei quem é sigma Z, nem sigma ZY, né, que é o cisalhamento ZY. Mas eu sei que sigma X é zero, não tem tensão normal aqui, e as tensões de cisalhamento desse plano também é zero. Que plano é esse? São as tensões em sigma XY e XZ. São zero. Aí aqui, ó, aquela questão quando tem um plano inclinado aqui, certo? Que aí eu posso ter tanto tensão quanto deformação. Isso aqui está associado à tensão, certo? Mas eu posso ter a mesma coisa com deformação. Eu posso dizer que a deformação deformação não, deslocamento. Né? O deslocamento nesse sentido é zero, mas que nesse sentido ele pode andar, certo? Imagina que eu tenho um contato aqui, uma parede, então esse cubo ele vai se deformar, mas ele não pode andar para cá, mas pode andar deslizando aqui. Então, é o mesmo princípio. Então, como é que a gente aplica, né, essas tensões? Imagina que nesse corpo aqui, nessa superfície, eu não tenho nenhuma tensão aplicada. Ou seja, a tensão normal a essa superfície é zero e a tensão cisalhante nessa superfície é zero também. Então, lembra, né? Se a gente nossas incógnitas é tensão XY e tal XY. Né? Tensão sigma X, sigma Y e tal XY. São essas três. Então, a gente quer aplicar essa condição de contorno em relação a essas três variáveis, que é x, y e o cisalhamento. Então, a gente precisa obter essa relação aqui em relação a esse plano, que a direção é n, né? Então, lembra, né? Como é que a gente obtém as tensões nesse plano aqui? A gente pega a nossa matriz lá,
nossa matriz sigma, e só multiplica por esse vetor aqui, pela direção normal desse plano, unitária, né? Quando a gente multiplica essa matriz por isso aqui, eu vou ter um vetor de tensão nesse plano. Esse vetor, ele tem uma componente normal e uma componente de cisalhamento. Se eu não tenho nenhuma tensão, então essa multiplicação, ele tem que dar um vetor que é todo zero, todo nulo, certo? Agora eu posso ser, por exemplo, que eu tenho uma tensão normal e não tenho um cisalhamento. Então aí eu preciso separar essas duas, certo? Eu vou ter uma tensão aqui normal, que eu vou chamar B, e uma tensão cisalhamento que eu vou chamar de S, certo? Aí eu digo que esse S tem que ser igual ao valor de tensão cisalhante prescrita e B, o valor de tensão normal prescrita. Aqui é um exemplo, é um exemplo que, na verdade, eu iria fazer no quadro, né, como não tem. Deixa eu ver se dá para fazer aqui no Paint. Escreve. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Então, ó, esse problema aqui, eu viga biapoiada. Isso aqui eu vou resolver, como a gente viu, resistências materiais. Quem não viu, não vai fazer falta não, que a gente vai ver depois pelas tensões, equações, né, de equilíbrio que a gente obteve, né? E eu tenho uma viga aqui biapoiada e um carregamento aqui Q, QY, certo? Primeira coisa, esse carregamento, a viga tem uma dimensão Z aqui, certo? Eu vou desenhar, mas ela tem uma dimensão Z aqui. E esse carregamento, ele tanto está distribuído ao longo de L, né, do comprimento aqui, como está distribuído ao longo dessa dimensão aqui, B. Ficou razoável, certo? Daqui para cá é B. Então, eu tenho que pegar esse carregamento aqui, se eu pegar ele e dividir por B, eu vou ter um carregamento por área, certo? E esse carregamento por área, na verdade, é a tensão aplicada na superfície superior aqui da viga, certo? Então, ó, quais são as condições de contorno, né? Aqui em cima, eu tenho um cisalhamento zero no plano, certo? A gente está considerando aqui no plano, então, o cisalhamento é o cisalhamento XY, né? Que aqui é X e aqui é Y. Então, e a tensão aqui, quem é aqui em cima? Na verdade, eu estou chamando aqui, ó, QLY é esse carregamento total. E QY é o carregamento distribuído na superfície, certo? Então, eu tenho que a tensão no topo aqui, sigma Y, é igual a QY, certo? Que já está distribuída, aqui é só, por exemplo, né, kilonewton por metro quadrado. Então, é uma carga por área, certo? Se eu quiser a carga linear, é só multiplicar isso aqui pela largura. Então, se tiver 20 centímetros, eu pego esse carregamento vezes 0,2, aí eu tenho uma carga linear por metro, certo? Quando a gente tem a carga linear por metro, a gente obtém aqui o momento máximo, né?
se a gente cortar aqui, eu vou ter isso aqui, né? Nesse apoio, né? Deixa eu ver aqui se consigo fazer. Nesse apoio, eu preciso primeiro calcular o carregamento de apoio, né? Que é metade do carregamento total. O carregamento total é esse QLY vezes L, que é o carregamento total que está aplicado. Metade vai para um apoio, metade vai para o outro. Então, o que esse carregamento, esse lado vai receber é Q linear, né? Vezes L sobre 2. Certo? E aqui eu tenho QL aplicado aqui. Para estar em equilíbrio, eu preciso de um momento aqui, certo? Porque isso aqui, esse cara aqui, ele tem um total de QL sobre 2, só que ele está mais próximo disso aqui, o braço da alavanca de cá é maior. Então, se eu calcular o momento em relação a essa, quando eu cortei aqui, eu vou ter um momento maior desse apoio aqui, então eu vou precisar de um momento nessa direção para isso ficar em equilíbrio, e esse momento, que é um momento interno, que exerce no outro, uma parte do corpo exerce no outro, né? Eu estou cortando aqui no meio, certo? Vai ser quem? Vai ser esse QL sobre 2 vezes L sobre 2, então QL ao quadrado sobre 2, menos o momento desse cara aqui em relação a esse L, aqui é L sobre 4, certo? Que aqui é metade, e metade é metade. Então é Q vezes L sobre 2 vezes L sobre 4, então daqui L2 sobre 8, e aqui é QL2 sobre 4, QL2 sobre 4 menos QL2 sobre 8, dá QL2 sobre 8. Isso daqui L2 sobre 8, certo? Que é isso aqui. Então, o momento, que é o momento máximo aqui no meio do vão. Esse momento máximo, que é L2 sobre 8, eu vou substituir aqui esse QL, certo? Linear, pela tensão aplicada, certo? Essa tensão é QY, né? Ou sigma Y, vezes B. Beleza. A partir desse momento, a gente tem como calcular a tensão máxima, certo? A tensão máxima é igual a tensão, né? Devido a esse momento, varia linearmente. Isso vai ser igual ao momento aplicado dividido por I. Foi isso? Eu acho. A tensão varia linearmente aqui. Aqui no meio, a tensão é 0, e aqui em cima, embaixo, tem um máximo de tração aqui embaixo, e compressão aqui em cima. E o valor que varia aqui linearmente é M sobre esse M, que é aquele sobre 8, dividido pelo momento de inércia, vezes Y, que é a distância à linha neutra, certo? Então, aqui é o 0. Então, a distância para esse ponto aqui. Isso aqui é máximo, justamente, essa altura é H, certo? A altura da viga. Quando isso for H sobre 2, que é esse máximo aqui, eu tenho que essa tensão vai ser igual a M vezes H sobre 2, dividido pela inércia que é BH3 sobre 12. Isso vai dar M vezes 6, dividido por BH ao quadrado. Só que quem é M, né? M é QL2 sobre 8, ou QB L2 sobre 8, né? Substituindo aqui, eu tenho que a tensão sigma x, certo? Essa tensão é normal nessa tensão. Ela vale QY vezes 3 quartos de L sobre 2 dividido por H sobre 2. O B cortou justamente porque a tensão aplicada aqui, ela aumenta com B, certo?
Estou multiplicando B aqui. E também eu estou dividindo por B. Então, cortou B com B. Ficou esse 3 vezes 2 sobre 8. Sobre 3 quartos de L ao quadrado sobre H ao quadrado. Então, ó, deixa eu apagar tudo agora aqui. Isso tudo é para chegar nisso aqui. Aqui. Vou fazer um quadrado branco. Então, eu cheguei nessa situação, né? Então, tá aqui a viga cortada, certo? No meio. Eu tenho que a tensão aqui, nessa seção, a tensão normal aqui, ela varia. Aqui embaixo é tração, aqui em cima compressão, certo? E isso valia linearmente dessa forma aqui. A gente também sabe que o cortante aqui é zero, né? O cortante aqui, que dá a tensão de desalhamento, ele aqui é máximo, que eu tenho uma carga para cima, aí ele vai diminuindo até a outra carga, que fica negativa, e volta para o zero. E no meio é justamente onde o cisalhamento é nulo, certo? Então, aqui, se eu fizer um quadradinho aqui, ó, pegar esse quadradinho e ampliar ele, não tão grande assim, deixa eu grande mesmo. O que é que eu vou ter? Aqui em cima, lembra, né, que eu tenho uma tensão aplicada aqui, ó, que é esse sigma y. Então, aqui eu vou ter uma sigma y comprimindo. Sigma y. Aqui, no sigma x, eu vou ter esse cara aqui. Eu calculei aqui, que isso aqui é para quando eu tiver aqui, justamente nessa superfície, né? Então, eu vou ter aqui, ó, comprimindo também esse sigma x aqui. E o cisalhamento é nulo. Então, eu estou já na direção principal aqui. Só saber quem é maior, sigma x ou y, em geral, é x, né? Porque uma viga, né? Esse L é muito maior que o H. O L é o vão, o H é a espessura, né, da viga. Então, como isso é muito maior, o sigma x é muitas vezes igual ao sigma y vezes um número grande, né? Em geral, isso aqui pode estar 10 vezes aqui, dá 30 sobre 4, dá uns 7, 8 vezes, certo? Então, sigma y for 1, sigma x é, sei lá, 8, 10, coisa assim, dessa ordem. E eu tenho aqui embaixo também, ó, um carinha que eu posso recortar, certo? Como é as tensões nele. Ele tá aqui, ó. Ele tem a tensão sigma y aqui embaixo, quanto é? Eu tenho uma superfície aqui que eu sei quem é a tensão, tanto normal quanto de salhamento. A normal é zero e o salhamento é zero, porque eu não tenho carregamento dessa superfície. E eu sei quem é a tensão em x aqui, que é tração sigma x, que é igual àquela lá de cima. Puxa, que loucura isso. Esse meu mouse está dando umas pifadas, né? Então, esse é o lógico, né? Para isso aqui estar em equilíbrio, eu vou ter que ter uma tensão aqui sigma x também, aqui sigma x, e aqui sigma x também. Então, a gente pode desenhar o círculo de moda desses dois casos, certo? Vou chamar aqui de caso 1 e caso 2. Vou chamar de A e B. A e B também não, né? A e B mesmo. Então, tá mais.
Então, ó, o caso A. Caso A, eu tenho aqui, ó, os dois são negativos, certo? Eu vou botar aqui menos sigma x para cá, menos sigma para cá, certo? E aqui sigma de mol, né? E aqui em cima é tal. Então, aqui é o lado compressivo, certo? Então, ó, tá os dois comprimindo aqui, certo? Então, eu vou ter aqui um sigma y, que em geral é pequeno, e um sigma x, que é, sei lá, 10 vezes mais que isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 vai estar por aqui. Sigma x. E aqui, ó, é o círculo de mol. Vou fazer só para cima aqui, certo? Então, lembra, né? O cisalhamento máximo. Eu já estou nas direções principais, né? Então, o tal máximo, ele vai ser igual a sigma x menos sigma y sobre 2. Esse sigma ficou bem feio. Enfim, dá para entender, né? Ou seja, essa distância daqui para cá dividido por 2, né? Que aqui eu tenho um círculo, né? Isso aqui é o raio. Que é justamente isso aqui, ó. Eu já estou nas direções principais, né? A gente viu que não tem cisalhamento, porque o cortante é 0. Então, ó, aqui em cima eu vou ter sigma y, sigma x, certo? Então, a tensão principal é sigma x, e a tensão sigma 2 é sigma y. O cisalhamento máximo vai ser sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Aí eu vou substituir aqui, ó, que eu calculei sigma y e sigma x. Eu substituo e dá isso aqui, ó. Isso aqui é a tensão QY, né? É a tensão sigma y, até a carga aplicada lá. Se eu quiser saber a função de B, né, é só dizer que isso aqui é QL sobre B. Né? Isso aqui, QY, né, QL sobre B. Aí se eu botar aqui QL sobre B, isso aqui é a conta que a gente obtém lá no pelo cálculo do calculando as tensões, essas tensões de isolamento, né, que é uma parábola aqui, né, tensão máxima aqui tá próximo disso, né. Mas veja que aqui em cima a gente considera que o cisalhamento a gente não considera essa a diferença, né, das tensões aqui em cima e aqui embaixo. Mas na verdade que aqui em cima eu tenho sigma y, embaixo eu não tenho. Então, no caso B, é mais simples, né, porque eu só tenho tensão em uma dimensão e o cisalhamento máximo, já viu, né, vai ser igual a simplesmente sigma x sobre 2. Na verdade, esse cisalhamento, né, ele é na direção 45 graus, né, porque 45 graus não, né? 45 graus. Em relação a x, né? Nada a ver com aquela parábola, não, que é aquele em relação ao direção, plano XY, né? E aqui embaixo, eu só tenho um sigma x, a tensão máxima vai ser a metade disso aqui, que é esse aqui sobre 2, né? Então, vai dar que y vezes 3 sobre 8 L2 sobre H2. Certo? Então, é só um exemplozinho mesmo de aplicação aqui no círculo de mol, nesse caso aqui, certo?
Tem muitos problemas, né, que a gente considera que a gente tem uma força concentrada, assim como o apoio, né, às vezes a gente considera que a gente tem um apoio em um ponto só. Então, esse apoio vai aplicar uma força que está num ponto só. Então, esse mesmo caso aqui. Tem uma carga P que ela está aplicada numa área dA, bem pequena, né? Um ponto só, certo? Essa carga P, eu posso dizer que ela é uma carga distribuída aqui, certo? Distribuída nessa área dA, certo? Se eu multiplicar esse Q, essa carga distribuída, pela área, eu vou ter a carga total, que é a força P aplicada. Note que se essa área dA, né, essa aqui, ó, então, digamos que eu tenho uma força aplicada aqui, 1 tonelada de força aqui. E eu quero saber qual é a tensão ali naquele ponto. Lembra, né, que esse Q é a tensão, no caso aqui, sigma Z, nessa superfície aqui, onde eu tenho essa área, certo? Então, qual vai ser a tensão ali naquele ponto? Vai ser isso, quer dizer, que é igual a P dividido pela área. A gente já viu, né? Tensão é carga, força sobre área. Se eu tenho um ponto só, essa área, ela tende a zero. Então, quando dA tende a zero, essa tensão tende ao infinito, né? Essa tensão nesse contorno aqui, né, que é igual a QZ, ela vai para o infinito. Se eu estou considerando um ponto só. Ou seja, não existe força aplicada num ponto. A gente pode considerar, se a gente está considerando os efeitos, né, numa região aqui longe, longe da aplicação dessa carga, a gente pode considerar os efeitos dessa carga utilizando, né, o princípio lá de São Venant. Ou seja, que esse carregamento vai ser distribuído. Ou seja, se eu pegar essa carga e distribuir em uma área aqui, cujo centro seja esse ponto, certo? O que vai acontecer daqui para lá, né, longe desse ponto, é a mesma coisa. Ou seja, esse efeito aqui ele vai se distribuir e o efeito local aqui, ele é desconsiderado, ele pode ser desconsiderado. Então, isso deixa mais claro isso, né? O princípio da homogeneização, né? Ou redistribuição das tensões. Quando eu aplico uma carga aqui numa área pequena, certo? Eu aplico uma tração aqui, por exemplo, naquela região ali, próxima onde eu estou aplicando a carga, vai aparecer uma concentração muito grande de tensão. Lógico que essa concentração de tensão deve ser levada em conta, né? Porque isso aqui pode romper aqui localmente. Mas se você está considerando só o efeito disso globalmente, certo? Você pode desconsiderar esses efeitos locais, né? A partir de um certo ponto, né? A partir de um certo distância desse ponto, essa carga concentrada se comporta como uma carga distribuída, certo? Eu acho que essa carga total tem que ser igual a essa e o centro, o eixo da aplicação da carga tem que ser o mesmo aqui, né? Para não ter um momento diferente. Então, tem que ter o mesmo momento e mesma força, né? Então, a partir de uma certa distância, isso se comporta como se fosse uma carga distribuída, porque uma redistribuição aqui, isso vai se distribuindo ao longo da seção. Como se fosse isso aqui, ó, pego uma força em um ponto, e quando eu faço um corte aqui na seção transversal, essa tensão, ela é distribuída igualmente ao longo da seção. Isso a gente vai utilizar, a gente vai resolver problemas desse tipo aqui, né, de viga com apoio, e o que a gente vai fazer, em vez dessa reação de apoio, ela ser uma carga aqui pontual nesse ponto, ela vai ser redistribuída nessa seção. Ela vai virar uma carga de cisalhamento, certo? Então,
isso aqui, né, esse QL sobre 2, ele vai ser uma carga ao longo dessa seção aqui. Então, vamos, por exemplo, aqui, eu tenho um caso de uma barra bem engastada, né? É um exemplo unidimensional, né? Então ela está fixa, né? Então faz ser fixa ou engastada porque eu só tenho uma dimensão. Então ela está fixa no começo e no final, ela tem um comprimento L e ela tem uma carga distribuída uniformemente ao longo dela, P, uma carga aplicando uma tensão normal nessa direção. Uma tensão normal, né, nessa direção. Essa barra, né, tem essas características, né, tem essa área, esse alfa aqui é dilatação térmica, vamos considerar, e esse módulo de elasticidade, certo? Então, ó, no domínio, na verdade, o contorno aqui é o próprio domínio, né? Eu estou dizendo aqui que ele tem uma tensão prescrita igual a sigma barra, certo? Geralmente, como é que a gente resolve isso, né? A gente pode aplicar, porque a gente tem aqui mais... a gente não pode calcular aqui as reações de apoio simplesmente pelo somatório das forças do momento. No momento não tem das forças, eu tenho uma equação só e tenho duas incógnitas. Então, a gente tem que aplicar, a gente vai aplicar aqui o método das forças. O que a gente faz? A gente tira um apoio, deixa ele livre, aí quando aplicar essa carga, isso aqui vai se deslocar, e depois calcula qual é a força que a gente tem que aplicar aqui, né, para que essa barra volte para aquele ponto inicial, porque ela não se moveu aqui, né? Então, essa carga que eu preciso aplicar para que ele volte ao ponto inicial é justamente a reação que esse apoio faz, né? Então, vamos lá. Cadê a canetinha? Isso aí. Que é isso? 35 horas. Então, como já deu a hora, né? Me perguntei, estão acompanhando? Escutaram tudo? Tudo certinho? Alguma dúvida? Vou deixar esse exercício para a próxima aula. Na verdade, sim, amanhã eu vou ter uma reunião que deve ir até umas 4 horas. Então, vou botar uma aula amanhã de 4 às 5 só para resolver uns exercícios, certo? Então, eu vou pegar um probleminha e resolvo amanhã. Tá certo? Mas não vai ter nenhuma aula amanhã, não. Tá joia? Tudo certinho aí? Alguma dúvida? Qualquer dúvida pode me procurar, me chamar. Eu vou, como falei, né? Tem já uma listinha que eu vou passar para vocês, que depende dessas condições de contorno, mas eu vou passar uma lista também de problemas do próprio livro, certo? Dos capítulos 1 e 2, para vocês irem praticando. Posso ver amanhã. Tá joia? Beleza, então, até amanhã. Boa tarde, boa noite e tchau. Olha aqui.